Vamos nessa, galera. Começando mais um CF Walk Talks, hoje com uma presença ilustre e de peso diretamente do Rio de Janeiro. Gabriel Romero, uma salva de palmas. Aê! Bem-vindo, prazer, Romero! meus irmãos. Bem-vindo! Que legal. Diretamente da Tech Box do Rio de Janeiro. Hoje vem bater um papo com a gente aí, um papo de uma nova saga de alguns episódios aí que a gente quer trazer aqui para o CF Walk Talks, que é contando a história de um pouquinho mais dos treinadores de nível 3 do Brasil, que hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, a gente marca 50 treinadores de nível 3 no Brasil. Então, isso é muito rico, isso é muito bom para a CrossFit aqui no Brasil. Então, a gente só tem a agregar e essa galera tem muita história boa para contar. Fala aí, Hugo. Nossa, muito legal isso. Esse dado aí eu não tinha ainda. 50? Caraca! Agora, aconteceu agora. Que O Zequinha irado, lá de legal. Brasília. Top, parabéns, Zequinha! É isso. A ideia é que sejam cada vez mais, né? Mais 50, mais 50, mais 50. Que de 50 e 50 a gente consegue entregar mais saúde e qualidade aí para as pessoas, não é mesmo? Top demais. Então, Romerinho, bem-vindo, viu? É muito, muito legal ter você aqui com a gente, para a gente trocar essa ideia, escutar um pouquinho da sua história. Você vai ter muito a agregar aqui com o podcast, tenho certeza. Eu que agradeço, galera. Sem dúvida alguma, esse podcast aqui é uma inspiração pra gente. Vocês dois e a galera da Boqueirão é inspiração para muitas pessoas, inclusive para nós, treinadores nível 1, nível 2, nível 3. A gente se espelha muito na comunidade de vocês. É um prazer estar aqui. Contem comigo. Top, obrigado. Romerinho, então, uma presença ilustre aqui. Vai ter, como o Hugo falou, vai ter muito para agregar. Só que antes, tem as nossas perguntas aleatórias, né? Mais uma vez, o oferecimento de Hugo Miranda Bernardo. A mente criativa por trás das perguntas aleatórias. Eu não sei de onde ele tira, mas ele tira. Vamos lá? A primeira é uma informação privilegiada, né? Eu não sabia dessa aí e o Hugo me contou. Eu fiquei sabendo que Romero é um grande fã de ketchup. Viciado. Eu boto ketchup em tudo, inclusive... Calma. Essa é a primeira pergunta aleatória. 2 lugares inusitados que você já colocou ketchup, Romero. Cara, eu coloco ketchup em tudo, mas tem um motivo, né? Para quem não sabe, eu já fui muito marombeiro, muito marombeiro. E aqueles marombeiros que andava com marmita, que comia batata doce, frango e ovo e ponto final. E eu morei sozinho muito cedo, então eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. E a maioria das minhas refeições davam erradas, porque ou eu esquecia no fogo, ou eu tentava botar alguma coisa diferente, ficava muito ruim. E aí a solução que eu encontrei foi tacar ketchup. Então, tipo, a comida queimava, eu jogava ketchup. A comida ficava sem sal, eu jogava ketchup. Então, o ketchup virou minha salvação, né? Mas acredito que comidas inusitadas, eu já botei no pão. Ketchup com pão é muito bom, fica a dica. Quando eu era criança, eu comia ketchup com pão e mostarda. Eu gostava de fazer assim, um monte e comia. Tipo, é muito bom. Requeijão. E aquele biscoito, eu não sei qual é o nome aí, mas aquele biscoito maisena da Piraquê. Maisena. É maisena. Biscoito de maisena. Não, fica você não fez isso. Também. Assim, então na vida de Romero a gente pode entender que o ketchup ele solucionava problemas, né, mano? Até hoje. E você, Hugo? 2 comidas inusitadas, lugares inusitados que você colocou ketchup? Eu acho que nenhum lugar é extremamente inusitado, assim. Sei lá, uma vez eu falei que eu coloquei... já coloquei no arroz, né, e no pão. Tipo, só arroz, sabe? Pegar arroz mesmo e colocar no arroz e comer. Acho que talvez esse tenha sido o lugar mais inusitado, mas, tipo, já pensou? Ketchup num sorvete? Isso é um crime. E você, Rafa? O meu não vai ter tanta graça, porque eu não sou tão fã de ketchup e mostarda, assim, essas coisas. Eu só como no hambúrguer. E dou uma molhadinha na batatinha, mas também nada exagerado. Eu não sou muito fã do sabor.
Desculpa, eu gosto Romero. muito na batata. Eu acho Nossa, que eu a gente... acho que a combinação batata e ketchup é Tô maravilhosa. confiando menos em você agora, Rafa. É isso aí. Galera, segunda pergunta aleatória. Um lugar que você foi e visitaria mais vezes? Cara, eu sou viciado em Disney, né? Em Orlando. Então, eu sempre falo aqui para minha esposa e para meus amigos. Eu acho que todo o dinheiro que eu juntar para as férias, por mais que eu decida ir para outro lugar, quando chegar na hora de comprar, eu vou comprar Disney. Eu sou apaixonado por esse lugar. Olha, E é um que lugar legal, que me hein? influenciou muito profissionalmente dentro das aulas de CrossFit. É uma excelência em outro nível lá, né? Outro nível. É a mágica que acontece de uma forma que Que você nem legal, espera, né? E quando a gente leva isso para aula, é um que padrão de vida. legal, que legal. E Disney, você, Disney Hugo? é incrível. Cara, lugares que eu já fui e eu voltaria outras vezes? Amsterdã, com certeza, eu já fui várias vezes e sempre quero voltar. Ah, olha, mas vou falar um lugar aqui do Brasil, que talvez as pessoas não acreditem, mas é um lugar que eu gosto muito de voltar e eu não volto com tanta frequência. É o Rio de Janeiro. Gosto muito de ir pro Rio. Então, assim, Venha. sempre que eu tenho a oportunidade de ir, eu vou. Porque eu acho que é uma É cidade mesmo? muito linda e tem uma energia muito diferente. Ó, legal, hein? De Amsterdã para É, Rio de Janeiro. pois é. Você achou que eu ia falar o quê? Tá bom, né? Tá ótimo. Ó, E você, Rafa? o meu seria o que eu visitei recentemente, que é a Polônia. Eu não esperava que fosse um país tudo isso assim, e me surpreendeu bastante. Eu gostei muito, e com certeza seria um país que eu visitaria mais vezes. Nossa, eu Top. achei tudo lindo. Gostei muito. Muito, muito legal. Polônia. Terceira e última pergunta aleatória de hoje. Mesmo sendo muito difícil aí no Rio de Janeiro, Romero, qual que é a melhor programação para um final de semana de chuva e frio aí? No Rio. Cara, por incrível que pareça, eu sou velho, sabe? Eu acho que eu envelheci muito É nóis. cedo. É nóis. Sou um cara muito, muito velho. As pessoas me chamam para sair e eu fujo. O horário mais tarde que eu consigo ficar na rua é 10 da noite. Aqui no Rio, normalmente quando tá frio, a gente sempre se reúne na casa de alguns amigos. Pelo menos para mim, eu dou muito valor a isso, né? Prefiro ficar na casa de amigos, passando a noite inteira sem fazer nada, só conversando, rindo e curtindo. É isso. Aqui no Rio é isso, né? Basicamente isso, né? Acho que isso é em todos os lugares, né? Só é Aqui é difícil a parte do balada. frio Aqui aí, só né? tem balada. E você, Hugo? Eu sou igual ao Romero também. Eu curto mais ficar em casa também, trocar um papo com a galera, ou, tipo, ficar em casa de boa assistindo um filme, esse tipo de coisa, sabe? Quando tá frio, o que eu menos quero fazer é sair de casa. É muito Sair da bom, né? coberta. Nossa, É não, muito não, bom. não. Tipo, eu tenho uma preguiça de sair. Quando começa a chover e fazer frio, falar, tipo, nossa, tem que sair. Eu penso 10 vezes antes de realmente sair, sabe? É bem ruim. Nossa. Eu também sou um cara velho, viu? Eu sou muito velho. E final de semana, para mim, sair é só no sábado. Então, Isso aí. recentemente, né, um sábado aí, o Luke, marido do Hugo, fez um risoto. A gente foi lá comer, tomou um vinho, foi muito gostoso. A gente joga, né? Tem uns joguinhos lá que geram boas risadas. É muito bom. Eu acho que Sim. esse, para mim, é a melhor programação do final de semana, né? O sábado fazia uma coisinha assim, bem light, junto com umas poucas pessoas, né? Poucos e bons. E no domingo, eu tenho uma regra. Eu não quero ver a rua ou não quero ver pessoas. Eu tenho essa regra. Às vezes, domingo, eu não vejo nem minha mãe e meu pai, sabe? Natália eu só vejo porque tá aqui em casa. Porque, não sei, eu poderia ficar trancado e domingo, assim, ficar no sofá, mesa do computador. Sofá, mesa do ler, é jogar. Então, nossa, esse é o final de semana perfeito. Véio. E eu acho que a Que nossa delícia. semana é muito puxada, né? Então, tipo, a gente tem que ter o domingo para realmente, cara, Eu zero. tenho, eu tenho isso, Não eu quero tenho fazer isso. nada. Que loucura. Verdade. Vamos sair domingo fazer uma coisa? Não, não esquece. Uhum. Não Gente, sai de geralmente de domingo é 9 horas da noite, eu já tô deitado na minha cama,
Vocês têm noção Ah, disso? isso é um sonho. Eu nunca deitei 9 horas da noite na cama, tipo, na vida. É tipo a Isso é melhor um coisa sonho. da vida. É muito bom. Vocês acordam cedo? Sim, cedão. Sim, 5 horas da manhã eu tô de pé já. Então, aí não tem como, né? Não, eu quero ter umas boas horas de sono antes de voltar pra realidade. Aquela deprê, né, de domingo, né? Que bate, ai, tá acabando. Mas tudo bem, Quanto né? mais velho a gente fica, mais cedo a gente dorme, né? E mais cedo a gente acorda. Eu lembro que meu avô dormia, tipo, sei lá, 7 da noite e acordava 4 da manhã. Às vezes eu ia no banheiro, tava indo lá na janela. Eu acho que isso é coisa de velho. A gente tá ficando velho muito cedo. Ai, meu Deus. Olha, foi muito bom, hein? Essa pergunta das top. aleatórias foi boa demais. Agora vamos pro nosso tema, né? Vamos. Romerinho, então a gente trouxe aqui para falar um pouquinho de você, né? E a gente queria saber, assim, como que você foi apresentado para o mundo do CrossFit e o que te motivou também a se tornar um treinador. Conta Cara, aí pra gente. a minha história ela começa ali em 2015 no CrossFit, né? Na real, como eu disse, antes do CrossFit, eu era apaixonado por musculação. E naquela época, não existia YouTube, não existia canal, influencer, nada. Toda a informação que a gente conseguia sobre o esporte na época era em fórum. Não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha um monte de fórum. Era muito bom. Era muito boa essa época, né? Mas você tinha que fuxicar, você tinha que caçar. E eu trabalhava na época com telemarketing, foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar com telemarketing, acabei a escola, minha mãe meio que me obrigou. Para você ter noção, eu fui para entrevista sem saber o que era. Eu só tinha que arrumar um emprego e minha mãe me arrumou. E aí, quando eu descobri, era telemarketing. E aí, no telemarketing, eu tinha alguns períodos livres que eu conseguia abrir o computador e eu ficava lendo esses fóruns para entender o que eu tinha que fazer na musculação, porque na academia que eu treinava, os treinadores não davam tanta orientação para a gente, era sempre 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Uhum. E eu comecei a estudar muito sobre musculação e comecei a aplicar em mim. Então, eu ia para os fóruns e aplicava. Eu ia para os fóruns e aplicava. Isso eu não fazia educação física, eu fazia engenharia. Para quem não sabe, eu fiz engenharia de petróleo e gás. Caraca. E aí, muito louco, né? Muito. E aí, na musculação, eu comecei a aplicar algumas coisas em mim que foram dando resultados. E os meus amigos que malhavam comigo começavam a ver o resultado em mim e começavam a me pedir ajuda. Olha eu, né? Sendo aquele cara que montava série para os amigos sem ser profissional de educação física, né? Péssimo exemplo. Mas isso é muito antigo, tá, gente? E aí eu comecei a ajudar muitos meus amigos e eu fui me motivando a estudar em paralelo à engenharia sobre musculação, sobre hipertrofia, até mesmo sobre nutrição. Eu fui ficando muito apaixonado, como hobby, na verdade, por esse tipo de conteúdo. E aí, em 2015, mais ou menos, final de 2014, eu estava de saco cheio da rotina da musculação. Estava de saco cheio das mesmas séries, do mesmo tipo de alimentação. E eu joguei no YouTube. Essa época começou a aparecer no YouTube, tinha poucos canais. E aí tinha um canal de um marombeiro, que eu acho que era Canal do Ender o nome. E aí ele era um marombeiro, que ele foi fazer crossfit com o Chiquinho. Uhum. E aí o Chiquinho passou um workout para ele. E eu falei, mano, é isso que eu quero. Eu queria um treino assim, mais dinâmico. E aí na musculação, um professor do jiu-jitsu, trabalhava com funcional, ele pegou a minha série de musculação e transformou num circuito. E aí ele me ensinou a fazer clean, que na época eu nem sabia o nome, né? Eu só puxava a barra pro ombro e acabou. Ele me ensinou a fazer pistol, ele me ensinou a fazer burpee com puxada. Então o meu treino de musculação, para ficar mais dinâmico, virou um cross-training. E aí eu fui gostando desse estilo de treinamento. E aí, um mês depois, abri um CrossFit perto da minha casa. Eu tinha preconceito com esse nome CrossFit, saca? Então, eu preferi ficar na minha musculação com circuito. Mas aí acabou que a minha família inteira, minha mãe, minhas tias, minha cunhada, minha esposa, na época minha namorada, resolveram fazer uma aula experimental num boxe
que abriu perto de casa. Eu fui meio contrariado para assistir e eu me recusei a entrar no boxe. Caraca, hein? Chatão, hein, Romero? Chatão, marombeiro chato, emburrado. E eu fiquei do lado de fora. E aí eu fiquei olhando a minha família fazer. E aí o dono do boxe, ele passou a 1 hora do treino do lado de fora, me convencendo a treinar no dia seguinte, né? E aí eu falei, pô, cara, eu tenho dor na lombar, minha lombar é ferrada. Eu já tinha hérnia na época, né? Pô, tenho dor na lombar, não sei o quê. E aí ele me convenceu. No dia seguinte, eu marquei uma aula experimental. Isso foi no início de 2015. E aí estamos aqui hoje, eu nunca mais saí. Mas nessa época eu ainda era só praticante. Engenheiro, praticante. E aí no meio de 2015, eu já formado, trabalhei na área de engenharia, comecei a trabalhar embarcado. E quando eu embarquei, era meu sonho embarcar. Quando eu embarquei, eu odiei, mano. Não sei se vocês já passaram por isso vida, de vocês almejarem algo e quando vocês conseguiram chegar lá, nossa, era isso? Não é isso que você espera, né? Não era isso, mano. E aí, tipo, meu mundo caiu nessa época. Eu lembro que eu fiquei muito na deprê, sabe? Tipo, caraca, eu estudei muito. Eu consegui um emprego na área que era difícil pra caramba, consegui um emprego embarcado e quando eu cheguei lá, não era o que eu queria. E aí vem aquelas coisas na cabeça, né? Tipo, família, como é que minha mãe e meu pai vão reagir? Já tô com 25 anos. Caraca, vou ter que mudar de faculdade, o que eu vou fazer? E aí, minha família me apoiou muito na época. Minha mãe foi a primeira a falar, Gabriel, não tá feliz? Vaza, mete o pé. Não tá feliz, sai. E aí, como eu tinha essa paixão escondida ali, né? Pela musculação, e eu me apaixonei pelo CrossFit, a primeira coisa que veio na cabeça é, vou fazer educação física. E aí, por incrível que pareça, eu larguei esse emprego embarcado e voltei para o telemarketing, que era um emprego com poucas horas, né? Eu trabalhava meio período e aí eu conseguia fazer o CrossFit, trabalhar e ir para a faculdade à noite. Não ganhava muito bem, mas eu conseguia ali, pelo menos, fazer minha faculdade. E aí, mais ou menos, o CrossFit entrou na minha vida assim, em 2015, desse jeito. Já em 2015, você já iniciou a faculdade de Educação Física, então? Conheci o CrossFit em 2015, no início. Em julho, na verdade, no segundo semestre, entrei na faculdade. Já mudou de vida. Que top, Romero. Que legal. Olha só. Da embarcação pro CrossFit. E do marombeiro chatão pro crossfiteiro, viciado. Eu queria ver o Romero fora da academia, tipo, dando umas olhadinhas assim, ó. O que eles estão fazendo lá dentro, hein, cara? Coisa de doido. Caraca. E, meu, é muito engraçado isso, né? Porque às vezes a gente precisa ver aquilo que a gente realmente sentir na pele, né? Aquilo que a gente não quer para ver o que é o que a gente procura, né? É engraçado. Exato. Isso, né? Às vezes a gente espera tanto de uma coisa e aí, pá, não é aquilo. Não é isso. Né? E aí você tem que dar um jeito, né? Que top, aí, parabéns, viu? Obrigado, mano. Inclusive, isso é importante, Hugs, porque eu acho que na nossa profissão, né, a gente tende a seguir padrões. Então, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer isso. Tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer isso. E os profissionais que mais se destacam é aqueles que experimentam ligar um foda-se pro padrão e tentar uma coisa nova. Se deu certo, opa, ele já ficou diferenciado. Se não deu certo, ele volta, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, às vezes, parar um pouquinho e tentar buscar uma outra janela, né? E dar uma oportunidade para poder julgar. É isso mesmo. Pensar diferente sempre vai te levar a lugares que você não imagina, né? Totalmente. Romero, então 2015, CrossFit, se apaixonou pelo CrossFit, começou a educação física. Quando entrou o level 1 aí na sua história, né? Como entrou o nível 1 da CrossFit? Quem que era a staff do seu curso e o que te marcou aí nesse final de semana aí, que marca todo mundo, né? Mano, eu vou te falar, não sei se dá pra ver, mano, eu fico arrepiado. Quando eu lembro do meu L1, porque tem tanta gente que fala que o L1 é um curso de final de semana, só que o L1, cara, mudou muito a minha vida. Quando eu entrei no CrossFit, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu comecei a estagiar nesse lugar que eu treinava.
E lá tinha muita cultura daquele treinador mal, marrento, estressado, que não ensinava muito, sabe? E nós, alunos, a gente meio que se juntava e buscava coisas no YouTube para ensinar uns aos outros antes da aula ou pós-aula. E aí eu, como estagiário, eu fiquei muito nessa função de, cara, eu tenho que ajudar os meus alunos. Eu preciso... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Cachorrinho na área. Eu preciso ajudar os meus alunos, porque, cara, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, mano. Professores não estão fazendo, alguém tem que fazer. E eu sempre levei comigo isso, em qualquer lugar que eu trabalhei, até no telemarketing. Se eu aceitei a parada, eu vou dar o meu melhor e até mais. Porque eu sempre busquei, cara, eu quero sair daqui, eu quero progredir, quero subir de cargo, quero ganhar mais como consequência, quero fazer a diferença e resolver o problema das pessoas. E aí eu comecei a estudar sozinho. Na época, cara, para vocês terem uma noção, eu nem sabia de existência de site da CrossFit, porque ninguém me ensinou. Então, eu ia no YouTube, jogava uns vídeos e começava a ajudar a galera. Como eu tinha mais tempo, eu ficava no box às vezes treinando, fazendo planilha na época, praticando coisas novas, e tudo que eu via que funcionava, eu ajudava a galera. E aí os próprios alunos começaram a me ter como treinador. Pô, Romero, você está saindo muito bem, está melhor do que os professores, não sei o quê. E aí teve uma hora que eu falei, cara, vou estudar mais. E aí eu fiquei sabendo desse curso nível 1, porque a dona falou que ia fazer esse curso, e aí ela fez e não passou, e aí surgiu esse assunto L1. Foi aí que eu descobri que precisava ter o nível 1 para dar aula de CrossFit. E aí isso já foi em 2016, né? Um ano depois de eu ter começado o CrossFit. Nesse meio período, eu fazia estágio em uma outra academia de musculação. E o dono dessa academia de musculação, quando ele me conheceu, ele falou, Romero, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, eu vou abrir uma academia e eu quero botar um CrossFit dentro dessa academia. Você trabalharia lá comigo? Você assumiria o CrossFit? E aí eu falei, cara, com certeza. Não tenho noção de como, porque eu sou só estagiário aqui nesse box que eu trabalho. Mas, pô, daqui a 1 ano, vamos embora. E aí foi chegando esse 1 ano. E aí ele falou, Romero, vou abrir daqui a 6 meses. Faz o nível 1. Então juntou essa minha vontade de querer ajudar os alunos lá do box que eu trabalhava, com ter que me preparar para um novo desafio, que seria meio que assumir um box novo. Que legal. E aí eu me inscrevi no nível 1. Cara, acreditem, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha no nível 1. Na época, foi $1.000. Na época, o dólar estava 2 e pouco. Com as taxas, deu 3.000 e pouco. Era todo o dinheiro que eu tinha na reserva. E aí, na época, eu falei com a minha namorada, eu falei, cara, eu vou gastar todo o meu dinheiro. Você me ajuda nesse período, enquanto a Tech Box, que era essa academia que ia abrir, não abre, porque quando ela abrir, eu vou conseguir ganhar dinheiro de novo e vou respirar. E aí ela me apoiou, eu gastei meu dinheiro no nível 1, cheguei lá no nível 1, meu staff, pega o caderninho aí para anotar, tá, gente? Porque era muita gente. Foram os 2 Pablos, Ricardinho Prudente, Vitor Morris, de tradutor tava o Gabi e a Adri, do Jobs, e a principal, Denise Thomas. Denise Thomas no seminário no Brasil, hein? Que legal, incrível. Hein? E quando eu sentei no nível 1 e eu vi a galera falando, eu vi que eu não sabia nada de CrossFit. Por quê? Eu estava acostumado com um jeito militar, com um jeito grosseiro, com um jeito de chegar pro aluno e, ao invés de corrigir, criticar. Eu estava acostumado com isso. E eu achava que CrossFit era isso, que era um treinamento mais militar, e a gente tinha que ser moldado através disso. Quando eu entrei no nível 1, eu só fiquei arrepiado e falei, mano, eu quero ser igual a essas pessoas. Eu quero falar igual,
eu quero ensinar igual, eu quero ter a preocupação, o carinho e a vontade de fazer todo mundo se sentir bem no curso, né? Eu quero ser assim. E aí o nível 1 mudou a minha vida por isso, porque eu dei uma virada de chave para ser um profissional, né? Que eu gostaria de ser quando eu me formasse e quando a Tech Box abrisse. Então, quando a Tech abriu, eu já fui com esse formato de, cara, o atendimento e a preocupação vai fazer a diferença acima de qualquer outra coisa. Então, o nível 1 mudou muito a minha vida nesse sentido. Eu sou muito grato por ter gastado todo o meu dinheiro nesse curso. Não se arrepende, né? Que Nem legal. eu faria de novo. Que irado, Que que legal. irado. Que top, Romerinho. Tipo assim, você passou por vários desafios, mesmo antes de se tornar um treinador de nível 1, né? Para aprender a dar aula, você ia atrás, né, nos vídeos, você se juntava lá com a galera para ensinar do jeito que você achava que era o jeito que você estava aprendendo, né? Então, né, era o que dava para fazer e você ia atrás mesmo assim, né? E depois de ter feito seu nível 1, você abriu muito mais a sua cabeça para buscar a se aperfeiçoar ainda mais, né? E a partir do momento que a Techbox abriu e você começou a gerenciar, então, o box, né? Qual que foi, assim, seus desafios iniciais, né? Porque era uma coisa que você nunca tinha feito antes, né? Então, como que foi isso? Eu nunca tinha feito e eu não podia assumir, porque eu não estava formado ainda. Então, quando a Techbox abriu, eu ainda falei, gente, eu vou ajudar no que for preciso. Vamos montar uma equipe que trabalhe com CrossFit ou com cross-training, né? Na época, todo mundo da equipe fazia CrossFit em algum lugar. Vamos montar uma equipe. Eu não vou assumir head coach, porque eu não me sinto preparado para isso. Então, a gente vai se juntar e montar os treinos juntos. Vamos montar a cultura todo mundo junto. Então, quando a Techbox abriu, era eu e mais 2 formados, né? Eram 2 professores formados, eu não formado, e tinha mais 1 ou 2 estagiários. E aí tinha um CREF comigo. Então, esse CREF sabia também de CrossFit um pouco, a gente dava aula junto. E a gente foi criando a cultura da Techbox junto, ainda na época, naquele formato que a gente acreditava ser o mais certo, né? O ideal. Era aquecimento, força, WOD, beijo, sai correndo para a próxima turma entrar. E na época a gente fazia isso, mas tudo em consenso, né? A gente se juntava, a gente montava treino juntos, a treinadora montava um mês, eu montava outro mês, enfim. Não tinha um líder em 2000 e até que abriu ali em 2016, 2017, né? E eu acho que o maior desafio para mim foi no início, quando a Tech abriu. Não sei se vocês conhecem a Tech pessoalmente, mas a Tech é um formato meio assustador para a concorrência, porque é um lugar meio fora da normalidade, né? Tipo, tem uma academia de ponta no segundo andar, você chega, tem umas esteiras, aquela skill mill, né? Aquela skill runner, ar-condicionado, muita luz, telão. Então, isso assustou muito a concorrência em volta. E aí, quando a gente abriu, a gente foi muito atacado. Criava um Instagram para falar mal da gente, Instagram fake para falar mal da gente. Meu Deus! Tinham grupos de CrossFit que a gente sabia que existiam, que as pessoas ficavam perguntando: quem é Gabriel Romero? Quem é fulano? Quem é cicrano? Eles acabaram de chegar. Então, tentaram queimar um pouco a gente na região. Só que, cara, a gente ignorava e o nosso diferencial era o atendimento. E aí a gente tinha a fama de ser Nutella, né? Aquele box é Nutella, tem ar-condicionado, é tudo limpinho. As pessoas achavam isso ruim e a gente achava isso fantástico. Que loucura, hein? Era muito doido. E aí foi aí que a gente cresceu, a gente se uniu, a gente assumiu o papel de Nutella, a gente assumiu o papel de dar um bom atendimento para os alunos e a gente foi evoluindo assim. Mesmo não seguindo o método na época, a gente fazia de tudo para a nossa aula dar certo e o aluno se sentir acolhido. Então, eu acho que o principal desafio para mim no início foi esse, foi o fato de não ser formado e não poder botar muito a cara para me defender ou puxar aulas sozinhos ou para poder assumir a liderança que eu gostaria de ter assumido lá no início. Que legal. Que legal. Top demais, Romero. E, Romero, como é que
A partir daí, né, a partir desse ponto, como é que você buscou o seu desenvolvimento como treinador? Assim, como é que foi? A chavinha virou, eu falei, opa, eu preciso me atentar nessas coisas, pós-nível 1, como é que foi esse seu desenvolvimento para se tornar um treinador melhor? Eu acho que foi muito natural, por já ser apaixonado por educação física e por estar me apaixonando cada vez mais de ajudar as pessoas e vendo elas conquistando as coisas, eu fui sempre naturalmente, sem saber que existia lesson planning, sem saber que existia esses cursos da CrossFit, eu fui seguindo por esse caminho de sempre querer me preparar para aula antes. Isso era muito meu, sabe? Tipo, de não querer ir no escuro para aula. Eu queria dar uma aula boa. Sim. E eu tinha profissionais perto. Tinha um treinador chamado, hoje em dia ele mora em São Paulo. O nome dele era Bruno. O apelido dele era Sapo. E ele era um cara muito estudioso. Então, me fazia estudar muito para querer dar uma aula igual a dele na época. Então, ele me deu um ótimo exemplo, né? E aí, o tempo foi passando, foi chegando ali 2019, eu já para me formar, então eu já ia conseguir assumir aulas sem ter um CREF, eu já iria começar a assumir mais responsabilidade. E aí, em 2019, o Ricardinho me mandou uma mensagem no Instagram e falou assim: Romero, tô no Rio, queria fazer um treino com você, posso? Cara, eu nem podia, para ser sincero. Eu estava bem ocupado, eu lembro desse dia, e eu falei para ele, bora, vem agora. E aí eu desmarquei o que eu ia fazer e fiquei esperando o Ricardinho. Nesse período, eu fui no quadro e eu montei um treino. Ao invés de passar o treino do dia lá da Tech Box pro Ricardinho, eu quis impressionar ele. E aí eu montei um treino no quadro, botei bar muscle up, botei um monte de coisa, montei um treino que na minha cabeça o Ricardinho iria querer fazer, né? O cara era o fodão da CrossFit, seminário staff, não sei o quê. Eu falei, vou ter que impressionar esse cara. Quando ele chegou, ele olhou pro quadro, quadro lotado assim, né? Aí ele falou, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos fazer esse treino aqui. Aí ele, não, eu quero fazer o treino do boxe. E você vai puxar a aula. Eu achei que eu ia treinar com ele, né? Aí ele falou, e você vai puxar a aula. Mano, eu gelei. Mas eu encarei. Eu nunca reguei. Até como estagiário, se alguém falasse, Romero, puxa um aquecimento ali, eu me virava. Eu falei, vamos embora. E aí eu puxei aula pro Ricardinho. Eu chamei uns professores meus na época que estavam por ali para treinar junto, né? Então eu dei aula para o Ricardinho e mais 2 professores. E, mano, foi vibe a aula. E aí, quando acabou o treino, a gente fez uma roda. E aí o dono da Tech chegou, por incrível que pareça, foi chegando uma galera, a gente chegou, acabou que a equipe toda estava sentada ali, e aí o Ricardinho puxou uma sessão ali, né, de feedbacks. E aí eu tenho até esse vídeo gravado, ele elogiou a minha aula na época, e aí ele falou, Romero, não sei se você sabe, mas aqui do lado tem o Vila CrossFit, tem um treinador que virou nível 3 há pouco tempo, vai lá conhecer ele, que era o Landim na época. E aí ele deu alguns feedbacks sobre a minha aula, e no final ele falou, como é que você... Ele explicou, né, por que ele quis fazer aquele treino. E ele me convenceu que se eu montava o treino, né, eu tinha que dar o exemplo para os meus alunos e fazer aquele treino também, porque na época eu fazia planilha. E aí o Ricardinho me deu um tapa na cara, daquele jeito educado de ser, e a partir dali eu falei, mano, eu vou fazer a mesma coisa com os meus alunos, eu vou lá no Vila, eu vou conhecer esse treinador, eu vou seguir o Ricardinho e tudo mais. O Ricardinho lançou um curso na época da chamada Virada Punk. Então, aconteceu tudo muito rápido que virou uma chave. Então, eu conheci o Landim, eu tirei férias de um mês, visitei todos os boxes de CrossFit e cross-training que você imagina no Rio de Janeiro. E eu fui com um caderninho. E eu anotava tudo que acontecia na aula e eu dava uma nota para a aula, de 0 a 5. E eu escrevia tudo que eu tinha gostado, tudo que eu não tinha gostado, se eu fui bem atendido, se eu não fui. Eu tirei um mês de férias para fazer isso. E aí eu fui para a Punk, fiquei uma semana na Punk. Então, você já pode imaginar aí que foi tudo... Explodiu na minha mente aí em 2019. E foi a partir daí que eu falei, cara,
é esse formato que eu vou seguir. E aí eu conheci um método CrossFit de fato. Uhum. Caraca, que legal. Quando você conheceu, aí você se tocou, então, tipo, pô, eu preciso fazer uma aula que ela vai seguir um aquecimento, né? A parte do meio vai ser um específico que tem a ver com aquilo que eu vou entregar no odd, né? A partir desse momento, você pensou em fazer o seu nível 2? Sim. Eu pensei em fazer o meu nível 2 nesse dia que o Ricardinho foi lá. Ele me Aham. perguntou, por que você não fez nível 2 ainda? E aí eu falei, adivinha? Duvido vocês adivinharam o que eu respondi. Financeiro. Hã? Financeiro. Dinheiro, grana. Não. Eu ia esperar o nível 1 vencer. É a Ah, resposta Nossa. clássica, né? Aí você ia tomar outro tapa na cara, né? Aí eu tomei outro tapa na cara, Tomou né? outro. Tomei outro. E aí, quando eu fui conversar com o Landim, ele me fez a mesma pergunta e ele falou, mano, se inscreve agora. E aí eu me inscrevi no dia seguinte. Isso foi em janeiro de 2019. E aí aconteceu a pandemia logo depois. Eu me uhum. inscrevi no nível 2, o meu nível 2 ia ser em maio. E a pandemia veio em março. Então, o meu nível 2 só foi acontecer depois, lá no meio da pandemia. Mas aí, nesse período de pandemia, como eu já tinha acordado para a realidade, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, mas na época, ali naquele início de confinamento, surgiram Uhum. muitas mentorias, surgiram Sim, muitos grupos de estudo, muitas lives. E aí eu aproveitei esse momento para entrar em todas as lives possíveis, né? Live do Landim, live do Vitão, live do Pardal, live da galera. E aí apareceu a mentoria Flow também, que o Hugs fez. sim. Então, nesse período de pandemia, eu me aproximei de muitas pessoas boas que me ensinaram muita coisa sobre o método. E quando eu fui para o nível 2, eu já sabia o que esperar. Porque o meu nível 2 só foi acontecer 6 meses depois. E aí, pô, com mentoria, que a mentoria já fala muito sobre isso, né? Sobre atendimento, sobre ensino, correção, observação. As lives do Landim, grupos de estudo também abordavam muito sobre isso. E aí, quando eu fui fazer o nível 2, eu já fui muito pronto para o nível 2. E foi exatamente tudo que eu estudei ali naquele período de confinamento. Meio que a gente pode falar que a pandemia fez bem para você, né? Que você chegou de um Cara, jeito melhor aí para o nível 2. E é muito louco, né? Porque você conheceu pessoas que estavam mais ligadas em todo assunto, né? Você vê que a conexão com as pessoas ali junto com você nos fazem evoluir demais, né? demais. E eu falo com dó, né? Tipo, a pandemia foi horrível para todo mundo, né? Foi péssimo, péssimo, péssimo. Mas Mas ensinou, né? ensinou, e eu acho que, tipo, quem tentou buscar, quem tentou evoluir de alguma forma, Conseguiu. conseguiu, né? Porque bem ou Sim. mal era um Uhum. período que dava pra gente estudar muito. Estudar muito, estudar muito, estudar muito. Uhum. Então, quem soube aproveitar esse momento, ao invés de, tipo, só esperar a pandemia acabar, quem resolveu estudar, conseguiu voltar muito melhor. Mudou muito a nossa vida, né? De forma geral. Sim, é mesmo, com certeza. E aí, no seu nível 2, quando você fez o seu nível 2, você lembra como que foi? Qual foi o seu sentimento? Quem estava no seu nível 2? Como que foi? Você lembra do seu feedback? Como que foi? Lembro. O meu nível 2 ele aconteceu no meio da pandemia. Era um grupo bem pequenininho, né? Por conta da pandemia. Eram 12 praticantes só, 12 treinadores. E foi naquela época que os cursos começaram a virar, a serem dados por brasileiros. Uhum. Então foi uma época que a galera lá de fora parou de vir, até por conta da pandemia. Da pandemia. Pandemia. Quem deu meu nível 2 foi o Ricardinho e o Vitor Morris, no Rio de Janeiro. E aí, nível 2 é lindo, né? Por vários motivos. Você conhece ali mais profundamente os pontos de performance de cada movimento, você já aprende um pouco mais sobre observar, ensinar, corrigir e tudo mais. E aí, no primeiro dia, eu ensinei Mad Ball Squat Clean, no primeiro dia. E aí eu lembro que mudou um pouco a dinâmica hoje em dia, né? Mas na época, a gente meio que só ensinava e não tomava feedback no primeiro período.
E aí depois a gente repetia o mesmo movimento e tomava feedbacks. Eu não lembro muito a dinâmica, mas eu lembro que o primeiro dia foi Mad Ball Squat Clean e o meu feedback foi pedir menos repetições. Então, tipo, o cara já tava... Eu não esqueço, o cara já tava agachando bonitão e eu tava pedindo muita rep vazia, sabe? Sim. 2 e 3. Eu ia até 10. Quando eu cheguei no 7, o Ricardinho falou, mano, chega, avança. O cara tava... O cara já tava dando a vida ali por um agachamento perfeito. E eu lembro que o cara tava agachando meio que me olhando assim, mano, chega, né? Já deu, né? Mas na minha cabeça, na época, eu tinha que ter um volume maior para poder aquecer o aluno, enfim, fazia mais sentido. E aí o meu feedback foi esse. E aí, nesse feedback, eu aprendi a importância de tipo, bom, o que você quer ver? Conseguiu? Elogia, parte para outra. Então, me deu uma visão muito boa sobre observação, né? Sim. E o meu feedback foi esse. Foi irado o curso, eu adorei. Adorei, foi muito maneiro. O Level 2 São fantástico. São 2 dias Nossa. muito incríveis, né? Foi muito incrível. E eu lembro de um feedback que o Vitor Morris me deu depois. Ele me mandou um WhatsApp, me deixou muito feliz na época. Ele falou assim para mim, mano, foi difícil te dar feedback, porque a gente te sentiu muito preparado para o nível 2. E aí, para você ver, né, que tudo que eu estudei em casa, no computador, funcionou. Se aplicou lá. Se aplicou total. Foi irado. Que legal, hein? É que não tem muito segredo, né? Tipo, é tudo muito aplicável o que a gente estuda, o que a gente ensina, né? Então, assim, se você sentou a bunda, estudou e viu os pontos de performance, observou, viu o vídeo, né? Fica atento nas suas aulas com aquilo que você aprendeu, tipo, é muito aplicável. Então, é isso, parabéns. O mais importante, mano, ser simples. Eu acho que a gente cria muita coisa na cabeça para dar uma aula espetacular, para dar muita progressão, para impressionar muitas pessoas. E o segredo tá na simplicidade, mano. Quanto mais simples, mais bonita a aula. Uhum. A gente que fez o nível 2, assim, você fez em 2019, né? Você lembra o seu nível 2, Hugo? Eu lembro, mas eu lembro meio pouco, porque eu fiquei... Lembra que eu falei que eu fiquei meio traumatizado no meu... que você ficou doente, né? Não é que eu fiquei doente, é porque o meu nível 2 foi o primeiro nível 2 que ia ter uma prova. E você tinha até que levar um computador para fazer a prova. Eu lembro. E aí, tipo assim, eu falei, gente, o que é isso, prova? E antes disso não tinha prova, né? E aí eu falei, porra, eu só sei que foi um fim de semana que eu lembro que eu... Só pensou na prova. Eu só pensei na prova, eu lembro que eu ensinei Mad Ball Clean também, mas eu não lembro qual foi o outro movimento, e eu lembro também quem era o staff que tava, que era o Doug Zacharias. E aí foi isso, eu lembro disso. Eu fiz o meu level 2 em 2017, se não me engano, né? 2017 ou 2018. Mas acho que o que me chamou mais a atenção no nível 2, né, quando o Romero fala sobre essa simplicidade, foi que no nível 2, né, no cronograma dos treinadores, né, que conduzem o nível 2, um deles puxa uma aula, né? Puxa um heavy day no segundo dia. E aí foi o meu primeiro contato vendo uma aula de um treinador experiente, né, no caso um treinador de nível 3. No meu nível 2 foi até o Haramuri CrossFit, que é o Rich. Ele é do Chile ou Equador, não lembro de onde ele é. Mas foi meu primeiro contato vendo um treinador de fora, um treinador nível 3 conduzindo um heavy day. Eu falei, caraca, mano, esse cara tá fazendo, tipo assim, tudo muito simples. Eu não parei de me movimentar. Ele já passou umas 3 vezes aqui em mim, me deu dica e correção. Eu falei, caraca, ele não tá fazendo nada demais, né? Ele tá no simples aqui. Então, esse contato com essa galera de fora realmente, né, faz a gente brilhar os olhos, né, com essa simplicidade, né? É muito louco. Por isso, o curso de nível 2 é um curso maravilhoso. Eu faria todo mês, se eu pudesse. É muito legal. No meu nível 2, quem deu a aula foi o Ricardinho. E ele deu um heavy day, foi de push press, se eu não me engano. O meu foi push press também. O meu foi push press. E aí eu lembro que no final, ainda, ele virou e falou assim,
Eu duvido se eu perguntar pro Hugo se ele faria mais alguma coisa depois disso, né? Porque ele estava dando um exemplo que só um heavy day basta, né? Você não precisa de mais do que isso. Aí ele virou pra mim, e aí, você acha que precisava de mais alguma coisa? Eu lembro que eu, tipo, tinha feito muita força, e obviamente o meu último push press eu não consegui fazer, né? Foi aquele e não saiu. Minha... Eu falei pra ele, não preciso fazer mais nada. Eu já tava realmente, tipo, esgotado. Foi muito legal. E Romero, pós nível 2, você já teve os seus um ano antes, né? Você já teve seu primeiro contato aí com treinadores de nível 3, né? O Landim, o Ricardinho. Como é que se iniciou a sua busca pelo certificado de nível 3 da CrossFit? Cara, foi logo depois do nível 2. Logo depois do nível 2, na verdade, um pouco antes do nível 2, né? Eu fui fazendo alguns cursos online. Quando eu acabei o nível 2, eu dei continuidade ao estudo. E aí, em algum momento, alguém falou assim na minha cabeça, mano, descobre como é que faz para ser nível 3, porque eu não sabia. E nunca fiz ter o trabalho de descobrir, porque para mim era algo muito difícil, porque eu sabia que era algo em inglês. E na minha cabeça, eu achava que tinha que ir lá para fora fazer, eu achava que era algo muito distante. Mesmo conhecendo o Landim, eu nunca perguntei para ele, como é que faz para ser nível 3? Porque eu não queria invadir muito, sabe? Eu não era muito próximo do Landim ainda, eu não queria ficar perturbando, enfim. E aí eu joguei no Google, né? Joguei lá no site da CrossFit, e aí eu comecei a ver, com inglês bem ruim na época, meu inglês era zero, eu tinha que ficar jogando no Google Tradutor, mas por ser algo tão complexo, né? Eu falava, caraca, é muita coisa escrita. Enfim, eu entendi que tem que ler esses artigos todos aqui, eu entendi que tem que fazer esses cursos todos aqui e fazer uma prova. Tô fora, impossível. Tipo, tá muito distante da minha realidade. E eu acabei de fazer o nível 2, então calma, vamos continuar sendo o nível 2 e aplicar o nível 2. E foi o que eu fiz. Joguei o nível 3 para escanteio e comecei a aplicar muito o nível 2. Sem desmerecer o nível 2, né? Porque na minha cabeça, quanto mais nível 2, melhor. Porque o nível 2 coloca dentro da sala para dar uma aula foda. Então, quanto mais gente nível 2, melhor, né? E aí, eu comecei a tentar ser um melhor treinador nível 2 que eu poderia ser para Tech Box. E aí, comecei a fazer todos os cursos, comecei a treinar em outros lugares, né? Quando eu viajava, conheci o Morrão, enfim. E aí, aos poucos, eu fui levando um método como ele deveria ser para a Tech, porque a gente não seguia um método antes da pandemia. E aí, quando a gente voltou para a Tech, eu já formado, eu já nível 2, algumas mudanças na equipe e algumas mudanças ali de protocolo, né, de não poder usar muitos materiais, de ser uma aula menor, eu já entrei e eu falei para o dono da Tech, cara, você confia? Confia em mim? Ele falou, de olhos fechados. Eu falei, então beleza, vou fazer umas mudanças. Vambora? Vambora. Comecei a mudar, comecei a botar heavy day. Algumas pessoas começaram a estranhar, geralmente a galera mais antiga, né? E aí, aquela galera sempre torcia o nariz, né? Pô, hoje eu só vou fazer isso e tal. E hoje em dia eu vejo que realmente eu poderia ter feito diferente, mas a gente estava só aprendendo, conhecendo o método. E aí o nosso público foi mudando, foi se moldando, pessoas foram saindo, pessoas foram entrando. E aí eu fui cada vez mais incorporando o método e tentando dar uma boa aula através do método. Porque a minha missão começou a fazer o quê? Começou a ser o quê? Cara, se a galera tá achando que é só isso, se a galera tá reclamando do treino, eu tenho que ser um treinador melhor para com isso, com o método, fazer a galera sair satisfeita. Então eu comecei a me esforçar cada vez mais para dar uma aula mais dinâmica, para dar uma aula mais orientada, enfim. E aí nesse caminho, nesse processo, eu conheci o Mateuzinho. O Mateuzinho divulgou no Instagram que ia abrir aulas de inglês sobre CrossFit. E aí foi quando eu me inscrevi. E aí eu comecei a tirar o nível 3 debaixo do tapete e começar a ver que era possível, né? Ainda bem cru no inglês, eu resolvi virar nível 3 sem uma data definida. Eu falei, cara, eu vou deixar rolar. E aí isso foi em 2021 já. Final de 2021, mais ou menos.
comecei a estudar, conheci o Mateuzinho, fui conhecendo novos treinadores, nível 3, nível 2 mais experiente. Fui aprendendo inglês, fui estudando mais inglês e foi rolando, foi rolando, foi rolando e eu fui vendo que era possível. E aí, um ano depois, eu falei, cara, eu acho que já está na hora de eu tentar. E aí foi quando eu tentei a primeira vez, eu falhei e tudo certo. Tentei de Tudo novo certo. e deu bom. Você volta melhor. Yes. É isso Cara, aí. eu tinha muito medo da reprovação, porque, sei lá, na autoescola eu passei de primeira, nível 1 eu passei, nível 2, enfim, eu não sabia o que era tomar um não. E é ruim tomar um não, né, cara? Ninguém gosta de tomar um não, porque quando a gente toma um não, a gente duvida da nossa capacidade. Não sei se vocês já tomaram um não alguma vez, mas a gente fica duvidando assim, Bah. caraca, será que eu vou conseguir? Será que eu nasci para isso? Será que eu sou bom? Será que eu não sou? E eu via algumas pessoas que tentaram nível 3 meio que desistirem do nível 3. Tipo, tentou uma vez, reprovou, tchau. E pessoas próximas de mim. Então, eu fiquei com muito medo de reprovar e passar por isso, desanimar. Só que no meu caso, quando eu reprovei, eu fiquei um dia mal. Na verdade, quando eu tomei um não, eu achei que eu tinha passado. Quando saiu aquele monte de papel lá, vocês já reprovaram alguma vez? Eu acho que eu Já. vi. Sim. Eu reprovei 2 vezes, tá, queridão? Você 2. recebe um monte de papel quando você É reprova. horrível essa sensação. É É. horrível. É horrível. E aí, Sai eu 3 fui muito folhas da impressora. é horrível, não acaba. Só que eu tava tão confiante, quando a mulher me deu um monte de papel Isso e aqui eu tá vi que eu errado, moço. reprovei, eu não sabia o que fazer, cara. Juro. Minha cara ficou assim, ó. Ficou mole minha cara, eu fiquei tristão. E o meu primeiro pensamento foi assim, ó. Caraca, se eu reprovei, eu não sei como é que eu vou passar, porque eu achei que eu tinha passado. E o meu inglês é esse, não tem como eu melhorar meu inglês, tipo, agora. Ferrou. Eu fiquei um dia assim. No dia seguinte, quando eu fui dar aula, e eu vi que nada mudou na minha aula, eu continuei sendo o mesmo Romero de sempre, Uhum. eu falei, vamos embora, foi só uma prova, vou juntar dinheiro para pagar essa prova de novo, e acabou. No dia seguinte, eu já estava estudando de novo, comecei a estudar mais, e aí eu fui vendo que eu dei vários moles na primeira prova. Enfim, o meu não me afetou muito, não, para ser bem sincero. Uhum. A Que galera tem bom. uma. Eu acho que a galera tem uma falsa visão do não e do fracasso. Eu acho que o não e o fracasso ele ensina muito pra gente. Eu acho que, na minha opinião, né? É um mal da vida a gente sempre achar que a gente está bom, preparado, tô grandão. E porque quando vem um corte assim, a vida ensina. Total. E, pô, é bom a vida ensinar também. Pô, caraca, deixa eu me colocar no meu lugar aqui. Pô, beleza. Caralho, eu reprovei nessa prova. São 160 questões, eu não acertei 140. Aonde que eu melhoro a partir daqui? Como também o sucesso ensina também. Pô, eu passei na prova, e aí? Beleza, eu acertei 141 Exatamente. questões. Mas eu tô bom lá no piso preto? Não sei, é diferente, né? Uma coisa e outra. Então eu acho que tudo ensina na vida, né? E a gente vai É. aprendendo também com os nãos. É Não, e muito essa louco. prova é muito louco. E essa prova, o Vitão, antes de eu fazer a primeira prova, o Vitão falou para mim, Vitor Moros, Romero, você vai responder exatamente o que você responderia para um aluno ou o que você faria com o aluno. Se você reprovou, é porque você merecia reprovar, porque provavelmente você falaria algo errado para o seu aluno ou você tomaria alguma atitude errada com o seu aluno. Então, Exato. quando eu reprovei, eu levei para esse lado. Bom, se eu reprovei, beleza, eu reprovei nisso, nisso e nisso. Vou estudar mais isso porque eu posso estar errando isso na minha comunidade. E foi o que eu Uhum. fiz. A gente fica 3 meses congelado, né, quando reprova. Nesses 3 meses, minha maior preocupação foi estudar mais o que eu tinha reprovado e aplicar mais dentro do box para tentar, quando refizesse a prova, né, tentar identificar esses erros. E vou te falar, identifiquei vários. A minha segunda prova foi uma outra prova que me deu certeza que eu tinha que ter reprovado na primeira, saca? Então, tipo, Uhum.
Se eu tivesse passado na sorte na primeira, não ia ter sido legal. Sim. Sim. Você vê como tudo você tira um aprendizado, né? Com certeza. Eu acho que esse lance de você receber não na vida, né? Tipo, tudo é a forma que você vai encarar. Você poderia, igual você falou, ter recebido o não, ter ficado triste e ter desistido, né? Mas Tacado e aí? foda-se, né? E aí? O que isso ia mudar na sua comunidade, entendeu? Mas você teve uma atitude diferente. Você pegou a atitude de tipo, tá bom, né? Teve a humildade de falar, fui ruim mesmo, mereci não ter passado, tá tudo certo, agora eu vou atrás do que eu preciso melhorar para poder entregar melhor para o pessoal que tá aqui junto comigo. Né? Então, eu acho que o não, ele sempre tem que ser visto dessa forma, né? Você falou assim, passei de primeira na minha carta. Eu também reprovei na minha carta 2 vezes. Eu também. Gente, aqui é uma vida de não, entendeu? Se eu for falar aqui pra você quantas vezes eu já levei não, menino, olha, a gente vai ficar aqui. Eu sou bom, hein? Bastante. Nisso eu sou bom também, hein? Caraca. Eu também. Se tem uma coisa que eu sou bom, é tomar não. Mas eu acho que isso mostra pra gente o seguinte. Eu acho que tudo é um teste, né? Tipo, o quanto você quer. Sim. Você quer muito? Então você vai se esforçar muito para conseguir, tomando não ou não. Você quer pouco? O seu nível de esforço vai ser menor. E aí talvez, eu acho que seja isso o lance de desistir. A pessoa que faz a primeira vez e já desiste, talvez ela não queira tanto. E aí o nível de esforço dela vai ser proporcional ao quanto ela quer. Como a gente quis muito, mano, pode vir a segunda prova. Se eu reprovar, eu vou tentar de novo. Se eu reprovar, eu vou tentar de novo. E assim vai até a gente conseguir. É isso. Com certeza. É isso aí. Romerinho, e falando nisso, até onde a gente conseguir, quais são os próximos passos? Né? Quais são os seus próximos objetivos? Cara, até passar no nível 3, eu não tinha nada em mente. Meu único foco era isso, eu tenho que passar nessa prova. Mas uma coisa que eu gostava, que eu dei muito valor antes de eu virar nível 3 foi vocês, né? Hugs, Rafa, Landim, Mateuzinho, foram outros treinadores de nível 3 inspirando e se colocando disponível para a comunidade. Eu acho isso uma parada muito foda dentro da nossa bolha. Sim. A gente sabe que em qualquer área, né? Inclusive na educação física, é muita briga de ego. Eu descobri o segredo é meu. Eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ela. Enfim, rola muito disso. Só que a minha bolha, graças a Deus, não. Então eu sou muito grato. Inclusive agora eu consigo falar isso para vocês, sou muito grato por tudo. Podcast, postagem no Instagram, até mesmo, tipo, a Nath, quando a Nath passou, eu mandei mensagem para ela. Eu falei, Nath, você não sabe o quanto você me inspirou, cara, porque a Nath é uma que não desistiu. Né? Ela foi muita inspiração para mim. Então, a minha principal meta agora como treinador nível 3 é ajudar essa galera que quer muito também. Então, eu tô criando ideias, né? Tô começando a usar mais o Instagram para me deixar mais disponível para a galera que quer ser nível 1, ser nível 2, ser nível 3. Estou tentando criar algum produto, né? Porque eu acho também importante a gente fazer isso, né? Evoluir um pouquinho a nossa carreira. Sim. Em prol dos profissionais de educação física também. Então, o meu passo atual é isso. Eu estou tentando ajudar a galera que quer chegar. Estou tentando criar alguma coisa nova, já pensando aí no futuro também, num produto online, alguma coisa assim do tipo, e já está no forninho. Que top. E assim, você, Romero, né, eu já te acompanho há um tempinho, né, e vira e mexe você faz altas postagens muito boas, né? Então, assim, para quem está aqui escutando, para quem está aqui escutando o nosso podcast e não conhecia o Romero, né, fala o seu Instagram aí pra galera, Romero. Vamos fazer o pajubá aí. @o Gabriel Romero. É isso. Segue ele lá, que vocês vão ver. Segue, se você é treinador, você vai ter várias dicas, porque ele posta muitas coisas legais mesmo. E é muito legal isso que você falou, Romero, da gente se ajudar, né? Porque, hoje, como a gente falou no início do episódio, são 50 treinadores de nível 3.
E tem muitos treinadores ainda no Brasil, nível 1, nível 0, nível 2, que, olha, você vê, em todos os cantos do Brasil, você pode colar numa galera. Você pode se identificar mais com a galera do Rio, Landim, Romero. Você pode se conectar melhor com a galera de São Paulo, a galera de Florianópolis. Então, você vê que tem treinadores de nível 3 no Brasil inteiro. Então, é isso que é legal, você se conectar com quem você se identifica. Porque aí você melhora junto, né? E é muito legal isso. Ferro afia ferro, né? Exato. Uhum. E o nível 4? Exato. Está nos planos? Cara, então, como eu falei, né? O inglês, para mim, é uma dificuldade. Vale até falar aí pra galera que tá assistindo que não tem inglês, vai atrás, porque é possível, né? Então, eu saí do 0 lá e passei na prova. Então, eu não descarto o nível 4, mas realmente o nível 4 é uma parada muito... Não vou falar muito, mas é distante um pouco da minha realidade, porque eu não consigo dar uma aula em inglês no nível que é preciso para virar nível 4. Eu consigo dar uma aula em inglês para os meus alunos, talvez para vocês, mas para o nível que é para passar no nível 4, ainda não. Ainda não, eu gostei do ainda, hein? Ainda não. Mas eu tenho objetivos de talvez, em algum período aqui da minha vida, em breve, eu passar um tempo fora, tentar morar um tempinho fora, né? Minha cunhada mora no Canadá, então já estou pensando em tentar bolar uma visita para lá, para eu conseguir ter um inglês fluente, talvez conhecer uma Daquela cultura nova que é destravada, né? importante, destravar a língua, e aí com certeza o nível 4. Mas, cara, em algum momento vai rolar. Porque da mesma forma que o nível 1 teve que rolar o nível 2, nível 3, nível 4, vai rolar para todo mundo. Para vocês também. E a galera entender que esse mesmo desafio que o Romero teve no nível 3, você vê, vou deixar guardadinho o nível 3 aqui, parece ser algo muito distante. Aconteceu. E ele viu que era possível. Eu acho que os 50 treinadores de nível 3 agora do Brasil, uma hora ou outra, alguém precisa elevar o nível. Então, a gente ir também vendo que, opa, o que eu faço para chegar no nível 4? É o inglês? É a aula em inglês? Então, paciência, vamos praticar. A gente podia ser avaliado em português, a vida não é assim. Então, vamos seguir o jeito que eles estão pedindo lá e a gente continua nisso aí. Porque quando um passar, vai inspirar também outros. Quando um reprovar, vai inspirar também outros. Então, eu acho que a gente só vai crescer com isso até que a gente tenha o primeiro treinador de nível 4 aí no Brasil, né? Até porque o que faz a gente evoluir não é o título, é o processo que rolou dentro. Então, tipo, o processo que vai ser de buscar o nível 4 já vai fazer a gente evoluir recebendo o título ou não. Certeza. Sim, então, não tem por que a gente estagnar e deixar o nível 4 parado lá e não evoluir nesse período, né? E olha, todo mundo que é nível 3, eu tenho certeza que tem essa sensação de que, nossa, caraca, eu fico muito feliz com isso. Nossa, tem mais uma coisa para eu buscar aqui. Caraca, tem um nível 4 ali, mano. E quando eu chegar no nível 4, que eles inventem alguma outra coisa, malandro. Que é muito boa essa sensação. É muito bom. É muito boa essa sensação de você... A gente faz o que a gente ama, né? Diariamente. Tipo assim, dar aula é o que a gente ama. E é muito boa essa sensação de ter um próximo passo. E esse próximo passo, ele é bem difícil de alcançar. Ele é bem difícil porque a gente vê os resultados hoje em dia. E não sei vocês, mas isso me dá um tesão. Eu falei, caraca, malandro, vai ser legal esse processo. E a gente aproveita com isso. E se não passar, tudo certo. Eu tô acostumado com tomar não mesmo, então paciência. Agora eu tô também. É isso. Romero, para a gente finalizar, o papo foi muito legal. Para a gente finalizar, algumas dicas aí para os treinadores que querem melhorar. Cara, eu acho que o primeiro passo para a gente melhorar como profissional, né? Independente da área, é a gente, como eu falei lá no início, né? Fugir um pouco do padrão. Então, de vez em quando, buscar novas janelas para ter novas visões e ter total consciência que a responsabilidade é totalmente nossa. A gente tem total responsabilidade pelas nossas atitudes. Então, se a gente não está feliz no lugar, a culpa é nossa, porque a gente pode sair, né? Se a gente quer buscar um nível 3, mas está esperando a prova virar em português, né, ser traduzida, a culpa é nossa.
porque eu podia estar estudando inglês e melhorando o meu inglês e aprendendo coisas novas. Então, acredito que todo profissional que sair um pouco da caixinha e buscar novos horizontes, com essa consciência de que a responsabilidade é totalmente nossa, já vai fazer a gente se tornar um profissional de educação física muito melhor. Para mim, isso é o start. Yes, maravilhoso! Que aula, hein? Aí. Irmão, muito obrigado pelo papo. Foi bom demais escutar a sua história aí. Espero que a galera tenha curtido também. A gente vem de uma semana aí que a gente entrevistou o Márcio, mais um integrante da Techbox, e hoje você sendo entrevistado. Foi bom demais ter você aqui e obrigado por compartilhar todos os detalhes aí da sua incrível trajetória aí com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra, ainda mais vindo depois do Márcio. Para quem não sabe, o Márcio é um irmãozão de história que eu tô doido para ver esse episódio com ele. Deve ter sido uma história bem bacana. E é um prazer estar aqui, ajudar vocês, né? Participar desse podcast que, para mim, é o top podcast aí hoje em dia sobre o assunto. Eu agradeço muito pela oportunidade. Contem comigo porque vocês precisarem. É nóis. Romerinho, muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por dividir aí toda a sua história com a gente. Valeu, irmão. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, segue o Romero lá nas redes sociais, o Gabriel Romero. Segue a gente também, @CFBoctalks. Para você ainda que não está inscrito no YouTube também, se inscreve no YouTube que vocês recebem a nossa notificação. E seguimos juntos. Aguardem mais novos episódios aí, com muito conteúdo bom também. Valeu! Tamo junto! Valeu, galera! Até a próxima!